Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vocês pediram e eu trouxe aí a partida do Shirov no Grand Swiss 2021. Ivan Saric contra Alexei Shirov. Dois grandes jogadores aqui disputando a liderança pelo Grand Swiss, disputando duas vagas no torneio de candidatos, aí o torneio principal do circuito mundial de xadrez. Vamos dar uma olhada nessa partida então. A gente tem aqui de brancas o Ivan Saric, o Paulinho Vilhena do xadrez e aqui o Alexei Shirov, a lenda do xadrez espanhol e mundial. Temos então E4 foi jogado. E agora E5 foi jogado aqui pelo Shirov. Cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, a abertura Rui Lopes aqui, ou espanhola, olha só. Tá jogando a abertura espanhola contra o espanhol. A6 foi jogado, bispo em A4 e agora cavalo em F6. Roque aqui deixando o peão no centro, não interessa muito agora. B5 atacando o bispo, bispo B3 e aqui bispo C5, priorizando o desenvolvimento das peças. C3 foi jogado, preparando a alavanca aqui no centro e também dando espaço para o bispo poder escapar num futuro assalto do cavalo. E agora D6 simplesmente protegendo o peão central, liberando o cavalo para poder jogar em A5 se quiser. A4 foi jogado, torre B8, trazendo mais uma proteção para o peão, saindo aqui da coluna A. E agora D4, então o Ivan Saric reivindica aí o centro. O bispo tá atacado, o bispo volta para B6, A5 persegue o bispo mais uma vez. É legal esse tema, né? Tenho visto cada vez mais essa variante aí no xadrez de elite, nas grandes competições, entregando esse peão para tentar enfraquecer aqui a defesa do centro, do peão central, né? Então as brancas não ganham um peão, por exemplo, com cavalo por A5, por conta de torre mesmo por A5. Olha que legal essa variante, né? Torre por A5 e as brancas conseguem um forte ataque, o rei ainda não deu roque, né? Então é muito legal essa variante. Depois de D por E5, por exemplo, dama por D8 seria uma possibilidade com cavalo por E5 com um forte ataque aqui para as brancas, né? Uma bela posição aqui para as brancas. Então não foi dessa maneira que seguiu, por isso que aqui não capturou o peão e sim seguiu agora com bispo em A7 e aqui H3. Segurando aqui, controlando a casa de G4, o bispo B7 foi jogado, bispo em E3 e agora cavalo por E4, o Shirov aceita aqui o peão, hein? Vamos ver se isso vai trazer complicação, será? Torre E1 foi jogado, agora E por D4, que lance valente, né? Abrindo mesmo a coluna E com o rei no centro, C por D4 e agora D5, tudo sob controle, cavalo protegido, cavalo de bem em D2 e agora cavalo aqui em E7. Cavalo por E4, D por E4 recupera a peça e agora o cavalo vem para E5 e finalmente o Shirov aí faz o roque. O Shirov então tá com um peão a mais por enquanto na posição. Claro, o Ivan Saric tem uma posição muito boa e ele segue atacando agora aqui com dama em G4, bispo D5 tentando trocar um pouco de peça, bispo por D5, dama por D5 e torre de A em C1. O Ivan Saric coloca todas as peças em jogo, coloca agora pressão aqui no peão de C7 e agora C5 foi jogado aqui pelos Shirov e a gente tem um momento crítico aqui, uma explosão tática está prestes a acontecer nesse tipo de posição, e aqui o Ivan Saric vai para uma ideia muito interessante aqui com o peão toma. Tem que calcular muita coisa para deixar esse cavalo aqui, porque a ideia dele talvez é deixar o cavalo para colocar aqui o bispo em F4, mas a história não é tão simples. A gente vai ver aqui o que vai acontecer, é uma complicação tática pesada aqui, né? Um lance talvez mais seguro aqui para jogar seria o Ivan Saric oferecer um pouco de troca de peças. Você não vai querer fazer isso muitas vezes quando você está com peão a menos, mas no caso seria legal trocar as damas para enfraquecer aqui a defesa do peão central. Um lance que poderia ir nessa linha seria dama D7. Atacando a dama, atacando o bispo, depois de, por exemplo, torre B7 e atacando o cavalo também, protegendo todo mundo. Aqui poderia seguir dama por D5, cavalo por D5 e agora sim D por C5, né? E aqui recuperaria o peão. Ah, mas esse peão vai cair, torre C7, tudo bem, mas aqui as brancas podem mudar o alvo aqui, jogar com torre de C em D1, depois de cavalo por E3, torre por E3 e bispo por C5, torre por E4 e a gente teria uma posição bem equilibrada aqui, com chances para os dois lados, tudo quase simétrico, com exceção aqui da disputa entre bispo contra cavalo, né? Mas a estrutura de peões bem simétrica, tudo bem equilibrado, poderia seguir nessa linha com dama D7. Mas aqui o Ivan Saric não foge às complicações táticas aqui e segue agora com D por C5, sacrificando o cavalo, e o Shirov fala: o quê? Vamos lá, me mostra o que você tem. Dama por E5 foi jogado, agora bispo F4 atacando todo mundo, dama por B2
e agora dama D7 foi jogado. Por quê? Poderia ter sido jogado aqui bispo por B8, depois de bispo por E8, por exemplo, dama por E4. Mas o Ivan Saric não quis aí trocar uma torre aí por duas peças, né? Entregar duas peças aí por uma torre e deixar as pretas aí com um bom jogo, cavalo G6, e as pretas estão felizes aqui. Então aqui o Ivan Saric preferiu complicar tudo e agora faz o lance dama D7 e agora ele tá atacando a torre do Shirov, o cavalo e o bispo. Vai querer recuperar a peça. A partida seguiu agora com cavalo G6, aqui o único lance da posição, galera. Porque aqui as duas peças estão atacadas, mas cavalo G6 sai com um tempo sobre o bispo de F4. O bispo que tá solto. Olha que maravilha, cavalo G6 então foi jogado. Agora é tudo no limite, bispo D6 aqui pelo Ivan Saric. E o Shirov agora tem uma peça a mais, mas ele tem duas torres atacadas e um bispo indefeso aqui na casa de A7. E aqui o Shirov vai para o melhor lance da posição. Aqui é inacreditável como o Shirov vai fazendo só os melhores lances a partir daqui. E ele segue agora com o extra preciso lance E3 aqui, uma precisão total, né? Qual que é a ideia aqui desse lance? É uma possível ideia. Bom, a torre não pode capturar, tá caindo a outra torre. O peão tá ameaçando capturar aqui com garfo. Posição muito difícil de jogar, né? Se aqui tivesse sido jogado F por E3, não foi lance jogado. As pretas salvam uma das torres com torre de F em D8. E depois de dama C7, por exemplo, e cavalo H4, as pretas têm um ataque muito forte. Não tá dando tempo do Ivan Saric recuperar a peça, né? Aqui teria que jogar um dama C6 aqui para defender tudo. E aqui talvez dama F6 cravando o bispo fosse suficiente aqui para o Shirov continuar com uma peça a mais, né? Esse é o perigo das amarrações táticas. Esse é o perigo, né? Então E3 aqui foi jogado, perdão, aqui eu passei um lance. E aqui, então, o Ivan Saric tem que se defender, faz o lance torre F1 e ele fala, ok, me defendi, mas eu continuo atacando as duas torres, continuo atacando o bispo, mesmo com uma peça a menos. A partida seguiu com E por F2, cheque, rei H1, e agora mais um lance sensacional aqui do Shirov, torre de B em E8, um lance que exclama duas aqui pelo Shirov, pode exclamar duas aqui, Rafa, exclama duas aqui esse lance do Shirov, o que está acontecendo agora? Né? Bom, se bispo por F8 não foi o lance jogado, a ameaça é sempre dama por torre. Olha que coisa linda. Dama por torre, torre por dama e a torre vai entrando aqui em E1 com cheque. Nem tudo é tão fácil assim, né? Depois de rei H2, por exemplo, e torre por C1, poderia seguir com dama D4 ameaçando checkmate, não dando tempo de promover. Será? Talvez as pretas pudessem promover para cavalo, para não dar cheque, para não levarem o checkmate aqui em G7, né? E aqui seria uma possível continuação e depois de rei H1 jogar um cavalo por F8 e nessa situação as pretas estão ganhas. Por quê? Três peças aqui mais ou menos equivalem à dama, né? E a torre aqui tá extra no tabuleiro. Ah, mas as brancas têm um peão passado que não pode se mexer e que vai ser capturado, né? Aqui ele tá atacado duas vezes e ele não pode se mexer porque o peão está cravado, né? Então aqui a gente teria uma posição vitoriosa. Ah, Rafa, mas não precisa promover para cavalo, vai. Deve ter outra maneira aí eu não gosto de ficar sem a dama. Tudo bem, tem sim. Aqui também poderia seguir com bispo B8 cheque, seria uma outra possibilidade bastante interessante. E se jogar G3, seguir aqui com torre H1, então praticamente forçando aqui. Se rei G2, F1 promove para dama é mate. E se rei por H1, aí sim, prefiro jogar com a dama, tá bom. Aqui depois de rei H2 tem que continuar lidando com o mate aqui, hein. Tem que fazer alguma coisa. Dama E2 cheque, aqui depois de rei G1. Dama E1 cheque, rei G2, dama por G3 cheque. Alguma hora vai conseguir defender, né? Agora já dá pra defender aqui em D4, beleza. Rei F1, dama por H3 ainda, olha lá, ainda dá pra levar mais um peão ainda. Depois de rei F2, rei G3 e aqui depois de rei F1, sei lá, cavalo por F8 acaba todas as possibilidades aqui das brancas, né? Então aqui espetacular a posição, por isso que torre de B em E8 exclama duas aqui. O Shirov tá ameaçando capturar a torre. O Ivan Saric percebendo isso, tira a torre correndo daí, torre de C em D1 e agora ele continua tendo uma torre ameaçada e uma peça atacada. Ele quer recuperar a peça dele, será que ele vai conseguir?
Aqui... um lance que eu também não mostrei, galera, sem ser esse, seria dama por A7, tá? Eu mostrei aqui bispo por F8, dama por A7 e cai no mesmo tema, tá? Sacrifica a dama, traz a torre com cheque, depois captura outra torre e vai trazer aí a dama de volta e as pretas vão ficar ganhas, tá? Por isso, torre de C aqui em D1 e agora o bispo aqui em B8, olha aí o Shirov, né? Que bacana, ele agora, enfim, vai entregar a qualidade, mas vai ficar com 2 peças pela torre, né? Então aqui depois de bispo por F8, rei por F8 e agora G3 foi jogado. Bispo por G3 aqui pelo Shirov, C6 avançando com o peão passado, mas simplesmente depois de dama C2 aqui pelo Shirov, o Ivan Saric abandona aqui a partida, pessoal. Abandonou porque não dá mais. Que bela vitória aqui do Shirov, que partida, hein? Que partida incrível aqui do Ivan Saric contra o Shirov. E aqui realmente não tem mais o que fazer, né? O peão aqui tá muito bem controlado pela dama e pelo bispo. Não tem mais o avanço do peão, o rei está completamente exposto e as brancas não tem nenhuma possibilidade de contra-jogo, tendo que ficar cuidando desse peão passado. Tem outro peão passado aqui também na reserva, né? É muita vantagem aqui para as negras, realmente não dá mais, né? Aqui, depois de, por exemplo, dama aqui em D5, poderia seguir aqui com cavalo H4, seria uma possibilidade. Quer simplificar também? Acho que pode até simplificar, né? Jogar um dama E4 aqui. Não deve ser o melhor dos lances, mas já simplifica para uma posição vencedora. Fica mais natural da gente entender também que as pretas estão melhores, né? Aqui, se jogar um torre C, preparando aqui o avanço do peão, cavalo F4 vai levar para o checkmate, tá? Bispo H4, por exemplo. E aqui já não tem mais o que fazer, nada pode evitar a sequência aqui com checkmate, né? Então é isso, uma belíssima vitória aqui do Shirov. Vamos dar uma olhada aqui no relatório e depois na classificação aí dos jogadores ao final aqui dessa rodada. Vamos ver o relatório então aqui do chess.com e a gente teve 98,8% de precisão aqui para o Shirov, que coisa incrível, né? Uma precisão realmente muito alta. E aqui 86,2% de precisão para o Ivan Saric, né? Foi menos preciso, a gente vê que aquele momento lá importante da partida, onde ele faz ali o lance peão toma e deixa o cavalo, lembra daquele momento lá que ele vai para as complicações táticas, né? Poderia ter jogado um dama D7 e a coisa teria ficado aí talvez equilibrada, né? E vamos dar uma olhada então na classificação aqui, ao final da terceira rodada, aqui como é que tá a classificação dos jogadores. E olha só, galera, a Alireza Firouzja segue na liderança junto com o MVL, encostou, Eugenie Nager, Krishnan Sazirikan, aí o indiano que é difícil de falar, e o Shirov. São os jogadores que estão na liderança agora do Grand Suisse, mas está muito apertado, porque logo em seguida, né, tem vários jogadores com 4 pontos. Caruana, Yangui, o Korobov, Petrosiani, Halsarin, o Sargisian, Sigurov, Ariantari, enfim, a lista é vasta aqui de jogadores. Danil Dubov também está fazendo um bom torneio. Aliás, fez um partidaço aí, vou mostrar no próximo vídeo aí pra vocês a partida do Dubov, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente segue cobrindo mais partidas aí do Grand Suisse 2021, valendo 2 vagas para o torneio de candidatos. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.